mais uma vez aqui no canal Minha Luz. Hoje eu quero falar com vocês sobre mudança de vida, sobre como nós podemos mudar a nossa vida e agradar ao Senhor com as nossas atitudes. E eu quero falar sobre a história do rei Nabucodonosor. O que aconteceu na história desse grande rei que mudou tanto a vida dele dessa forma. Para ficar aí até o final dessa palavra, não deixe primeiro de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você sempre receba essas palavras aí na sua casa. Não deixe de compartilhar com seus amigos para que essa palavra possa alcançar ainda mais pessoas. E no final, deixar aí o seu comentário do que ela falou com você. Mas antes de tudo isso, já passa aí embaixo. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa alcançar ainda mais vidas com a palavra do Senhor, amém? A palavra de hoje está aqui no livro de Daniel. Nós vamos ler no capítulo 4, do versículo 34 ao 37, que vai dizer assim: a loucura do rei. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui nós vamos ter a história do rei Nabucodonosor. No livro de Daniel vai nos contar essa história. Nabucodonosor era um rei muito poderoso, que ele reinou durante 43 anos na Babilônia. Ele era um rei implacável, um rei que ganhava guerras, ganhava batalhas, um rei que conquistava cidades, um rei que escravizava povos, um rei muito idólatra, muito perverso e muito soberbo. Essa é a história que nós vamos ter desse rei. Só que um dia, Nabucodonosor teve um sonho e ele chamou o profeta Daniel para que pudesse interpretar esse sonho dele. E o profeta Daniel não só interpretou o sonho do rei, como alertou das maldades, das perversidades que ele vinha fazendo. Como nós podemos ver aqui ainda no versículo 27, vai dizer assim, isso Daniel falando ao rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então o rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho Daniel interpretou a ele que Deus cobraria dele o que ele estava fazendo, os pecados que ele estava cometendo, as perversidades que ele estava cometendo. E então alertou ao rei, só que isso não funcionou. O rei não deu ouvidos ao profeta Daniel. E então veio sobre ele o castigo de Deus, a cobrança de Deus por tudo aquilo que ele vinha fazendo. E aí Deus disse, através desse sonho, através do profeta Daniel, que faria com que esse grande rei vivesse no meio dos animais, que ele pastaria junto com os bois, que ele teria comportamento de animal durante um tempo determinado pelo Senhor. E aí foi exatamente o que aconteceu. Imagine você aí que está me assistindo, um rei com toda a sua pompa, com toda a sua majestade, super respeitado pela a forma que ele governava, um rei megero, um rei soberbo, um rei cheio de si. De repente,
passaram a viver no meio dos animais, com comportamento de animais, pastando ali com os bois. Você consegue imaginar uma situação dessa? E essa situação é uma situação que ela é chamada pelos cientistas como licantropia clínica. É quando a pessoa tem um pensamento, é uma doença psíquica, que a pessoa imagina que ela é um animal, que ela se transforma no animal e ela tem comportamentos de animal. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei. Mas isso era uma cobrança do Senhor por tudo que ele vinha fazendo. Era uma cobrança por tudo que ele vinha plantando, de verdade. Enquanto ele não reconhecesse Deus como soberano, como Senhor dos céus e da terra, isso não iria acabar. E então, um dia, passando o tempo determinado por Deus, o rei Nabucodonosor reconheceu que o nosso Deus é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, é o único Deus. E a partir desse dia, Nabucodonosor passou então a se prostrar diante de Deus e a viver da forma que o Senhor esperava. E o que nós podemos entender aqui com essa história? Nós podemos tirar aqui 3 lições. A primeira lição: existe sim a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E às vezes a gente passa por situações em que nós mesmos procuramos aquela situação. E nós não entendemos, e nós queremos culpar a Deus, e nós queremos culpar pessoas, mas quando nós estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. E é difícil admitir o nosso erro, admitir que nós estamos nessa situação, porque nós mesmos plantamos essa situação. Segunda coisa, Deus não nos criou para sermos autossuficientes. Quando Deus criou o homem, quando Deus nos criou, a cada um de nós, eu, você, Ele nos criou para que nós pudéssemos ser dependentes dEle. Mas dependente de que forma? De cuidado, para que Ele venha cuidar de nós, para que nós não precisemos nos preocupar com nada. Ele não nos criou para nós sermos autossuficientes, para nós resolvermos tudo da nossa forma, com a nossa força, do nosso jeito. Porque Ele é Pai, Ele tem um sentimento de Pai conosco. E Ele quer que nós vivamos, que nós comamos do melhor dessa terra, que a gente desfrute do melhor dessa terra. Mas para isso nós precisamos depender dEle. E o Senhor mostrou a Nabucodonosor como nós dependemos dEle. Como nós dependemos da presença do Senhor na nossa vida. A terceira coisa que nós podemos aprender: Deus quer de nós uma mudança de vida. Talvez você que está aí me assistindo diga assim: ah, mas eu não sou dessa forma, eu sou uma pessoa boa. Eu não sou perverso, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz uma crueldade com ninguém. Deus se importa conosco nos mínimos detalhes. Deus quer uma mudança de vida nos mínimos detalhes. De repente eu nunca matei ninguém, mas eu sou uma pessoa mentirosa. De repente eu nunca fui um bandido, nunca fui um assassino, nunca fui um covarde, mas eu sou uma pessoa que ofende a outra. Sabe que essa palavra ela vem tocar no seu coração. Que essa palavra, através dessa palavra, o Espírito Santo vem te incomodar naquilo que você realmente precisa ser melhor para Ele. Todos os dias nós precisamos ser pessoas melhores para Deus, para que a glória dele venha se refletir na nossa vida, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com o nosso Pai, para que nós possamos cada dia refletir mais a imagem de Jesus. E que essa palavra realmente venha falar no fundo do seu coração. Mas, por favor, não deixe de deixar aí, de comentar o que ela falou com você, deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas a recebam, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.